E aí, cara, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Quanto tempo que eu não te vejo? Queria falar sobre isso nesse vídeo. Tô no meu almoço do trabalho aqui e eu tava com saudade de você. Tava com muita saudade de você, de te ver de novo, de deixar você falar. E eu não tô falando com você do vídeo, cara, que você que tá assistindo, eu tô falando comigo. Tô falando, é, com quem eu sou. Olha lá, ó. Aquele ali é a minha identificação com o falso eu sumindo, partindo, entendeu? E agora o eu mesmo renascendo, renascendo, cara. É isso que eu tô sentindo, cara, é um renascimento, voltando a sentir vivo, né. Então, cara, eu queria falar com você agora que tá ouvindo, sobre como você tem esse potencial de se sentir vivo de novo, de voltar a ser quem você era e não é quem você era no passado, quem você acha que você era e tals, mas quem verdadeiramente você é e que você já foi em vários momentos e nos momentos mais felizes da sua vida você foi. E por algum motivo, cara, sociedade e todas as pessoas que, enfim, tudo que tá na sua mente te impedindo de ser, sabe? É, é doido, cara. É doido porque a gente coloca muita regra. A gente impõe muita regra sobre como que a gente deve ser. E isso não é só para agradar os outros. Não é só para agradar os outros. Grande parte das regras são para agradar os outros, mas muitas são para agradar nós mesmos, o nosso próprio ego, talvez, a nossa mente sobre o que a gente acha que a gente deveria ser. E não, cara, essas regras, elas não sei de onde que elas vêm, mas elas não são necessárias, cara. Você já percebeu que nos momentos mais felizes da sua vida, nos momentos que você mais trouxe felicidade para as outras pessoas, foi justamente no momento que você não tinha essa influência dessas regras? Você só era você e acabou, que você só era feliz? É, não sei, cara. Essa felicidade genuína, esse renascimento, dá pra gente ter sempre, sabe? Não é algo que você precisa se sentir triste por não estar tendo, ou sentir que você já foi, você nunca mais vai viver aqueles momentos. Aí, ó. Agora é qualquer vergonha partindo. Porque a vergonha é também parte dessas regras, cara. Essas regras que você cria pra você mesmo, que não precisa de nada disso. É muito bom confiar em quem você verdadeiramente é e deixar isso comandar a sua vida. Não precisa nada dar certo, não precisa você achar que você precisa de algo pra acontecer, pra aí sim você ser feliz, uma situação dar certo, você passar numa prova, você, eh passar numa entrevista de emprego, você querer estar em outro lugar ou estar em outra situação, qualquer coisa, cara, não precisa de nada disso, mano. Porque não existe, o tempo, a nossa noção de tempo sobre as coisas já terem passado, sobre as coisas ainda virem a acontecer. Eh, essa nossa noção de tempo, ela também é uma regra que, desde que a gente nasceu, é colocada na nossa cabeça. Pensa assim, cara, imagina que, eh, você nasceu num lugar que ninguém te contou sobre o tempo. Pra você só existe agora, entendeu? Você só sente fome agora, você só acorda agora, você tá fazendo o que você tá fazendo agora, você tá falando o que você tá falando agora. Mesmo que existam lembranças de coisas que já aconteceram, de fato só existe agora, entendeu? Por que eu falo isso? Voltando, né, pra esse medo de, eu já fui eu, não vai mais dar pra ser e tal.
Cara, você pode acessar seu eu a qualquer momento, mesmo se você estiver na, tipo, pior situação possível, mesmo se estiver, na maior confusão mental possível. Eh, eu não sei, cara. É porque só existe agora, entendeu? E essa conexão ela não é rompida. Acho que nem pela morte, sinceramente. Na morte, talvez você até volte a tentar se conectar com seu eu de novo de outras formas. Eu não sei, não dá pra saber, mas eu chuto que é isso. Eu chuto que nessa vida a gente tá aqui pra. Nesse plano aqui de 3 dimensões, né? Você consegue ver a altura, você consegue ver a largura, e no caso, no vídeo, não vai dar pra ter muita noção, mas você consegue ter a profundidade. Então, nesse plano aqui, as regras são assim. Mas o que impede de depois da morte, ou sei lá, ou qualquer outra coisa, o que que impede de existir mais coisas, outros planos, com mais dimensões, e as coisas serem diferentes, mas com o mesmo propósito? Eu acredito que o propósito da vida seja, dessa vida aqui, seja a gente amadurecer, evoluir, e como a gente pode observar, a única forma de acontecer isso aqui na Terra é a gente passando por sofrimento, né? Que o sofrimento ele é o único capaz de nos fazer renascer, entende? Porque a gente pode entrar em contato com essas coisas na nossa infância, com esse eu na nossa infância, a gente entra em mini contatos com o nosso eu verdadeiro a todo momento, na verdade. Tipo, não a todo momento, mas tem a oportunidade a todo momento, e muitas vezes a gente entra sem perceber. É, sabe quando a gente tá sendo bobo? Quando a gente tá sendo bobo de propósito, sabe? No sentido de que a gente tá brincando com os outros, a gente tá fazendo piada boba, sabe? Fazendo graça. E não fazendo graça com aquela pretensão de fazer os outros rirem. E tipo, ah não, porque eu preciso ser o engraçadão. Ou sei lá. Mas, sabe, cara, aquela pureza de você ser bobão, cara. Tipo o Goku do Dragon Ball. Você acha mesmo que o Goku do Dragon Ball, ele é burro? Tipo assim, ele. Não, cara, ele é um cara inteligente pra caramba, só que ele tem essa pureza, esse contato com ele mesmo todos os momentos. Então, ele consegue ser ele mesmo, sabe? E, e você sendo você mesmo nesse sentido, seu eu verdadeiro, você traz alegria pras pessoas. Talvez porque as pessoas também estejam numa ânsia imensa de serem elas mesmas também. Só que elas não conseguem no dia a dia, cara, porque como funcionam as coisas desse mundo, muito sofrimento, muito tudo, meio que a sociedade exigindo de você que você faça tudo nos conformes, conforme as regras, você você fica querendo viver, mas você não sabe como. E aí você vê uma pessoa que tá sendo ela mesma, que tá trazendo essa essência da vida com ela, você se inspira. E eu me inspirei por muitas pessoas que, sabe, me rejuvenesceram, me renasceram, me fazem renascer todos os dias. Então, é muito bom isso, cara. Eu queria mais falar sobre isso nesse vídeo, porque não tem momento melhor do que agora pra você ser você. E você sempre vai ter essa potencialidade, cara. Só basta você querer e você tá disposto a isso e você largar a mão de todas essas regras. Todas as regras. Você não precisa viver com medo. É isso que eu quero dizer. Você não precisa viver com medo porque, ah, não, as regras. Se eu não seguir as regras, eu vou ser uma pessoa do mal. Se eu não seguir as regras, eu vou ficar triste, eu vou morar na rua, sabe? Quem que te falou isso, cara? Quem que te falou isso? Você sabe quem te falou isso. Uma vozinha que existe dentro da sua cabeça e que você acredita que é você. Mas, cara, no fundo você sabe quem que é você de verdade, né? Você sabe quem é você de verdade, cara, porque eu sei quem sou eu de verdade. Então eu consigo saber que você também sabe, cara, porque nós somos cara. Nós somos uma pessoa só. Talvez não uma pessoa aqui nesse plano,
mas a gente tá conectado, sabe? Eu consigo te entender, porque não sei por quê, cara. Não sei explicar por palavras isso, é muito difícil. Mas a gente faz parte de algo maior. Tanto eu como você, quando eu me encontro, você chega um passinho mais de se encontrar também. Quando outras pessoas se encontram, eu chego um passo de evoluir, de me encontrar também. Então, e aí um inspira o outro, entendeu? Cara, eu só consigo sentir gratidão por quem nos criou, ou o que nos criou, foi muito bondoso, cara. De fazer a gente junto, um inspirar o outro, sabe? Mas no fim, mesmo estando todo mundo aqui, um inspirando o outro, é, alguns perdidos, muitos perdidos, sabe? Mesmo com tudo isso, na verdade, o mundo é você e esse criador. Você e quem te criou. Só tá você aqui, entende? No sentido de que a sua missão de se encontrar, de ser quem você deveria ser e quem você já foi em alguns dias, alguns momentos. Cara, eu fico rindo assim, porque eu sei que você sabe, cara. Eu sei que você sabe, você tá fingindo que não. Talvez aí no outro lado da tela, mas eu sei que você sabe quando você foi você. Eu sei, eu sei. Nossa, eu perdi completamente o raciocínio, mas então, o que eu queria dizer é que é só você e ele nesse mundo, tá? Só você e ele. E quando você perceber isso, o caminho vai estar claro pra caminhar. As portas vão se abrir e o caminho vai estar muito mais do que claro, só uma direção a seguir. E, e não é difícil, cara. Não é difícil, só é difícil porque você complica, não você, mas essas regras. Você, como eu posso dizer, você acata o que os outros falam, sabe? Você acata o que a sociedade impôs, o que os outros estão falando pra você, o que os outros estão impondo pra você. E por medo, entendeu? Por medo você acata isso tudo e vive uma vida com a cabeça abaixando. E isso é triste, cara. É triste, mas é uma oportunidade também de se levantar, entendeu? Não é só triste. O mal, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá vendo? Aquele ali é a sua crença de que o mal existe. O mal não existe. O mal é só a ausência do bem, entende? Como eu posso explicar isso, cara? Todo o sofrimento desse mundo, todas as coisas ruins, todas as atrocidades que a gente vê, isso é difícil de aceitar. Mas tudo isso, cara, é desenvolvimento. Tudo. Por mais, é, por mais é, frio que isso pareça ser, na verdade, isso é a maior prova de amor que existe. Porque tudo isso é desenvolvimento. É para nós, como um todo, nós como ser humano, nós como humanidade, porque nós, nessa minha crença, não é crença, nisso que eu tô falando pra você, é que nós todos somos um só, como humanidade, como humano. Só tem eu e Deus, só tem você e Deus, você e o Criador, entende? Então, todas as coisas ruins que acontecem no mundo, é, são, é como se a gente tivesse se rebatendo, se mexendo, como um todo, cada um com sua própria personalidade, com seu corpo físico, com as regras tridimensionais que tem nesse mundo, cada um do seu jeito, tá se rebatendo pra tentar
se encontrar, pra tentar crescer, pra tentar evoluir, como um embrião mesmo, sabe? Como algo a se amadurecer, algo a crescer e se tornar algo belo e completo, né? Nós somos seres incompletos. Na verdade, somos seres essencialmente completos, mas ainda não, sabe? Porque a gente tá em constante se rebatendo aqui pra evoluir. Mas aí você se pergunta, mas você falou ainda não, então existe um futuro, né? Não, não existe futuro porque não existe tempo. O tempo ele só existe aqui. Quando eu tô vendo você aqui, tá vendo aqui, tipo, sei lá, tá marcando 15 minutos e 57 segundos. Isso só existe aqui nessas regras. Mas a gente já evoluiu também, entendeu? Já aconteceu. Por que que já aconteceu? Porque é, meio que já tá tudo. Cara, a partir do momento em que existe uma linha, sabe? Tipo assim, se o caminho, o destino final é o completo, e se a gente tá no meio do processo, por exemplo, isso é uma linha de tempo. Ó, o avião já passou. Percebe que ali ele não tinha passado ainda, nesse tempo que a gente fala, mas eu já tinha absoluta certeza de que ele já ia passar, então ele já passou. É isso, cara. Entende? E o que nos faz acreditar no tempo, só no tempo e não em que ele não existe, é que a gente tem medo, entende? A gente tem medo de que a gente não vai conseguir. A gente tem medo de que algo vai acontecer no caminho, entende? E aí a gente vê as coisas acontecendo de ruim mesmo, a gente fica com mais medo, porque não, realmente acontece essas coisas com as pessoas. Realmente as pessoas morrem. Realmente as crianças, tem muita criança que nasce com câncer e já morre, então qual o sentido? Cara, tenha fé, tenha fé. Isso faz sentido. Ai, e aí a gente é taxado como louco, né, cara? Taxado como louco porque por conta de medo. Justamente por conta de medo. Hum, deixa eu te contar, cara. Tudo já tá na sua forma mais perfeita possível, mais completa possível. Porque não existe isso de vai estar. Já tá. Imagina que, ó, a gente conhece a matemática, né? Matemática existem infinitos números e antes dos homens inventarem a matemática, na teoria ela já existia, mas não tinha um nome, né? Não tinha uma visão de, de forma, de números e tal. Mas ela já existia como. Cara, como, entendeu? Me responde, como que ela já existia antes dela ser inventada? Será que é porque tudo já existe? Ou então nada existe? Me responde, cara, me responde. Para de ser cabeça dura, cara. Para de ser cabeça dura. Responde e responde. Como que pode já existir tudo antes das coisas serem inventadas? Como que os números são infinitos? A gente não conhece todos os números. Se a gente colocar uma inteligência artificial para ficar calculando todos os números, ela nunca vai chegar num fim, mas todos já existem. Só falta a gente ir lá e descobrir eles. Hum? Me explica. Tenta me explicar isso. E tenta me falar que essa regra não se aplica ao tempo. Hum? Que tudo já existiu e já aconteceu, mas está existindo e está acontecendo e vai acontecer ainda. Entende? Essa é a nossa capacidade de compreensão que a gente não tem. A gente é incapaz de ver tudo a partir das três dimensões, sabe? De altura, largura e profundidade, a partir do tempo. A gente é incapaz de entender, de compreender.
Mas a fé, ela é capaz de clarear, certo? Ela é capaz de clarear tudo e fazer a gente entender que, que, que tudo é perfeito e que a gente já evoluiu e que não tem o que se preocupar, tá bom? Então, eu ia falar, não perca tempo e seja feliz. Você já é feliz.